Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 16. Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, o doutor Lucas, capítulo 16, versículos 19 até o versículo 31. Eu tinha dois temas para falar nessa noite. Eu pretendia falar um pouco sobre a reforma, os 500 anos da reforma que nós estamos comemorando, ou comemoramos esse mês. E eu pensei também falar sobre a data que é lembrada hoje, de Finados. Aí eu pensei, olha aí, Deus colocou no meu coração falar sobre essa noite, sobre onde estão os mortos, né? Haja visto que alguém pode ter dúvidas sobre o que acontece conosco depois que nós morremos, ou o que aconteceu com as pessoas que já morreram, onde estão? Então eu resolvi trazer esse assunto e deixarmos para falar sobre os 500 anos da reforma, que também é muito importante, mais para frente, quem sabe domingo ou na próxima quinta-feira, amém? Então, Lucas capítulo 16, versículos 19 em diante. Se você não achou, está projetado aí na tela, é só acompanhar. Lucas 16, 19 a 31. Diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estavam sendo atormentados, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Então respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Senhor, nós oramos a Ti e Te agradecemos pela Tua divina palavra, que nos esclarece, que nos ilumina, que não nos deixa em dúvidas, que nos dá certeza sobre todas as coisas, ó Pai. Obrigado por ter nos revelado a Tua palavra, e obrigado porque por ela nós podemos viver, por ela nós podemos nos orientar nesse mundo, e termos a certeza
das coisas que aconteceram, das coisas que estão acontecendo e das coisas que vão acontecer. Não andamos cegos, não andamos sem direção, não andamos sem um rumo, não andamos sem uma orientação. Andamos pela luz da Tua Palavra, Pai. Isso nos traz confiança, isso nos traz segurança, isso nos traz paz e nos traz alegria, Senhor. Conforte assim o coração daqueles que nesse dia sentiram saudades dos que já partiram, daqueles que nesse dia, às vezes, caem numa certa melancolia, pensando nos entes que perderam, que partiram, mas nós temos pela Tua Palavra, Pai, um conforto, um consolo, uma força, que só mesmo ela pode nos proporcionar. Proporcione essa força no coração daqueles que agora estão sentindo a dor da perda de um ente querido, de um parente, de um familiar, de um amigo. E, Senhor, mostra, revela a Tua vontade, expressa na Tua Palavra, mostra, Senhor, o que acontece, Pai, com todos aqueles que já partiram um dia, e conosco, que um dia também partiremos desse mundo, Pai. Assim a Tua Palavra nos ilumine nessa noite, e nada venha atrapalhar-nos de ouvir a Tua voz, o Teu recado, em nome de Jesus. Amém. Quantos já fizeram essa pergunta? Onde estão os mortos? O que acontece com as pessoas quando morrem? O que acontecerá comigo, conosco, quando partirmos deste mundo? A Bíblia é tão clara, por isso que ela é chamada a luz que ilumina nosso caminho. E esse texto que nós acabamos de ler, Rico e Lázaro, que aliás tem até uma novela na Record com esse nome. Aí alguém pode perguntar, mas pastor, e aqueles personagens todos que aparecem na novela, aquela coisa toda que acontece, não tem na Bíblia? Gente, o texto que fala sobre Rico e Lázaro tem somente esses versículos. É claro que alguém, para escrever uma novela em cima disso, precisou rechear de um monte de acontecimentos imaginários. A pessoa que escreveu a trama da novela imaginou a época em que viveram esses dois personagens, pessoas que estavam à volta deles, o que aconteceram com essas pessoas, né? E foram então tecendo toda aquela trama e colocando um monte de episódios. Claro que você não vai achar isso na Bíblia, tá? Porque são histórias fictícias. Essas novelas, elas têm que colocar um conteúdo, na maioria das vezes conteúdos fictícios, né? Só para encher de conteúdo, fazer aquele enredo todo. Então, o que a Bíblia fala sobre Rico e Lázaro, então somente aqui o que está nesses versículos que nós acabamos de ler. E dentre esses versículos que nós acabamos de ler, nós temos uma ideia clara, muito clara, do que acontece com as pessoas que morrem. Nós temos dois destinos após a nossa morte. E esse texto fala desses dois destinos. Nós não encontramos na Bíblia nenhum respaldo para a doutrina chamada reencarnação. Talvez dos que aqui estão, alguém já foi espírita, alguém tem parentes que seguem o espiritismo e outras seitas que acreditam na reencarnação. Mas de onde eles tiraram essa doutrina? Essa doutrina não é bíblica, porque em Hebreus capítulo 1, versículos 9, capítulo 9, versículo 27, está escrito assim: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Este versículo de Hebreus 9, 27, por ele só, já basta, já é o suficiente para derrubarmos por terra a doutrina da reencarnação. Não existe isso, de vivermos aqui uma vez, morrermos, voltarmos em outra vida, em outro corpo, em outra pessoa, irmos nos aperfeiçoando, morrermos, vivermos de novo, até alcançar a perfeição. Não existe, não há na Bíblia. Então tenho que, antes de dizer para onde vão os mortos, primeiro falar sobre a tese, a doutrina da reencarnação, que é falsa, e também vamos dizer de passagem sobre outra doutrina, outra tese,
que outras religiões pregam e acreditam, que é a chamada doutrina do purgatório. Existe na Bíblia a doutrina do purgatório, pastor? Também não existe. Na Bíblia nós não temos nenhum versículo que fale sobre reencarnação, ou que ateste a doutrina da reencarnação. Também não temos nenhum versículo que fale sobre purgatório. E eu já li a Bíblia toda, com certeza, mais de 20 vezes. Já perdi a conta de quantas vezes eu li, mas no mínimo 20 vezes, de ponta a ponta já li. Nunca encontrei nenhum versículo que fale sobre purgatório. Não existe. O que seria o purgatório? Para aqueles que pregam essa doutrina, é um lugar intermediário que as pessoas vão, no caso, para se expurgar dos seus pecados, para se libertar dos seus pecados. Então, como elas não podem ir direto para o céu, primeiro passam para esse lugar chamado purgatório, para se expurgar dos seus pecados, e assim, depois que estiverem purificadas, depois de muitos anos, então elas chegam até o céu. Ora, se houvesse um lugar chamado purgatório, de que valeu o sacrifício de Jesus? O sacrifício de Jesus na cruz não foi exatamente para Ele nos expurgar dos nossos pecados, para tirar os nossos pecados, para pagar pela nossa culpa? A palavra purgar significa pagar. Expurgar seria nós nos livrarmos de uma dívida. E Jesus já fez isso por nós. Jesus já pagou a nossa dívida. Então, se existisse um lugar chamado purgatório, para que Jesus morreu? Não precisaria ele ter morrido. Concorda? Então, não existe um lugar chamado purgatório. Não existe reencarnação. Não existe. Outra coisa. Eu não queria entrar nesse assunto, eu ia deixar para quando eu falasse sobre a reforma. Mas um dos motivos pelos quais Martinho Lutero, o monge que afixou na Catedral da Alemanha as 95 teses, ele estava muito descontente com a sua religião. Um dos motivos que fez ele proclamar a reforma foi exatamente a tal da doutrina do purgatório. Porque naqueles dias, naquele tempo, no ano de 1517, o Vaticano estava ganhando fortunas, muito dinheiro em cima da doutrina do purgatório. Por quê? Pregava-se o seguinte: olha, seu familiar, seu parente morreu, ele está no purgatório. Então, a cada doação que você fizer ao Vaticano, você vai estar eliminando, quem sabe, um ano ou muitos anos que essa pessoa teria que passar no purgatório. Então não tenha dó. Vamos, deposite, contribua. Ao som das suas moedas caindo nos cofres aqui do Vaticano, você vai estar com a certeza de que 1 ano, 2 anos, 3 anos, quem sabe até 10 anos, você conseguiu eliminar do seu ente querido, do seu familiar, passar no purgatório. Então isso atraiu muitas contribuições, muitas ofertas, porque as pessoas pensavam assim: bom, já que contribuindo, nós vamos estar livrando as almas dos nossos entes queridos de passar mais tempo no purgatório, de que vale, né? Nós temos bens nessa vida. Vamos então ofertar, contribuir, porque isso pode aliviar o sofrimento dos nossos entes queridos. Então, era uma doutrina que rendia, dava dinheiro, lucros, né? Por muito tempo, a doutrina do purgatório foi chamada a galinha dos ovos de ouro do Vaticano, né? Galinha dos ovos de ouro do Vaticano, porque dava muito lucro, a chamada doutrina do purgatório. Mas voltando ao texto bíblico que nós acabamos de ler, se nós sabemos que não existe na Bíblia purgatório, não existe na Bíblia reencarnação, e aliás, esse texto que nós acabamos de ler mostra muito bem que essas duas teses que nós estamos derrubando por terra não existem. Outra tese que esse texto derruba
é a tese da comunicação dos mortos com os vivos. Talvez você tenha algum familiar, algum parente, como eu falei, que é espírita, e esse familiar, esse parente já foi em alguma sessão espírita, e disse ter recebido uma mensagem do além de alguma pessoa que morreu. Vocês veem isso na televisão, vocês veem isso nas novelas, pessoas dizendo ter recebido mensagens de alguma pessoa do além. E essas pessoas acreditam, porque esta suposta pessoa que comunicou-se com eles tinha o mesmo timbre de voz, tinha conhecimento de todos os costumes que a pessoa tinha, características, mencionou coisas que só a pessoa que morreu sabia, fazia, enfim, disse coisas que não deixou dúvida, mas era ele mesmo. Ele falou o que ele costumava fazer, onde ele costumava ir, com quem ele se relacionava. Tem muitos detalhes. Vocês já viram isso? Já viram, né? Tem uma explicação para isso, pastor? É claro que tem. Gente, aqui no texto que nós acabamos de ler, está escrito assim: o rico pedindo para que Jesus autorizasse ele ir até os seus familiares, os seus entes queridos, para avisá-los, para tomarem cuidado, para não caírem naquele lugar como ele estava. Olha só, vocês viram aqui, ó. Eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Tá? E aí, no versículo 25, Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, do seu para o nosso lado, não conseguem. Os que morreram em Cristo estão num lugar de gozo, num lugar de paz, num lugar de alegria, chamado paraíso, ou seio de Abraão. Ainda não é o lugar definitivo que eles estarão. Mais para frente nós vamos mostrar aqui onde é o estado, o lugar definitivo que vão aqueles que morreram em Cristo. Os que morreram sem Cristo estão agora num lugar chamado lugar de sofrimento. A Bíblia traz a palavra grega Hades, que é esse lugar intermediário entre o lago de fogo, que é o destino final, e onde eles estão agora. É um lugar intermediário, mas nesse lugar intermediário já estão sentindo um grande sofrimento. Agora, para nós respondermos a pergunta sobre a comunicação dos mortos com os vivos, aqui nós vimos que não é possível. O rico está desesperado, pedindo que Abraão permita que o pobre vá avisar os seus parentes. E Abraão disse que não tem como. Porque os que estão aqui no mundo, estão aqui na terra, já tem os profetas aqui da terra, já tem as pessoas que pregam a palavra para lhes avisar sobre o sofrimento eterno. Então não cabe mandar alguém que já morreu. E não há comunicação alguma entre os que já morreram e os que estão vivos. Não. Agora, pastor, mas como é que se explica esse negócio de numa sessão espírita, o médium ali supostamente incorporado pela pessoa que já morreu, ter o mesmo timbre de voz da pessoa, falar dos hábitos que a pessoa tinha, conhecer a pessoa do profundo?
Será que não é a mesma pessoa que morreu? Eu lhes digo com toda certeza e convicção que não. E a resposta para isso é que o médium, ele está possuidíssimo por Satanás. Todos os médiums são possuídos pelos demônios. E sendo possuído pelos demônios, os demônios conhecem muito bem as pessoas que morreram, as pessoas que eram deles, principalmente as pessoas que os serviam, e conhecem a nós também, os demônios conhecem. Se nós pudéssemos contemplar o mundo espiritual, nós íamos ver nos ares demônios e anjos, eles guerreando entre eles, os demônios atentando as pessoas, os anjos protegendo. É que nós não conseguimos ver o que está à nossa volta no mundo espiritual, mas se nós pudéssemos ver, nós iríamos ver isso: grandes legiões de anjos, demônios, uns guerreando com os outros, os demônios tentando as pessoas, os anjos protegendo. A gente ia contemplar esse cenário. E como nós estamos rodeados desses espíritos, anjos, demônios ao nosso lado, tanto os anjos nos conhecem, como os demônios também nos conhecem. E aí vai um alerta: cuidado com aquilo que você faz, ainda que os homens não estejam vendo, ainda que você acha que esteja escondido, os anjos veem e os demônios também. Então, eles conhecem detalhes da vida das pessoas, eles sabem imitar o timbre de voz, eles sabem imitar os trejeitos da pessoa. E quando esses demônios se incorporam na pessoa do médium, eles falam todos os detalhes da vida da pessoa. E com isso, essa seita chamada espiritismo, ela ganha muitos adeptos, vocês nem imaginam, principalmente pessoas da alta sociedade, que perderam algum ente querido, o dinheiro não pode trazer a pessoa de volta, não pode a pessoa ter um contato com a pessoa que já morreu. Então a solução é sempre tem alguém para convidar: olha, vamos num tal lugar aí, que lá você vai poder reencontrar o seu parente, o ente querido que você perdeu. Você vai poder se comunicar com ele, você vai poder saber se ele está bem ou não. Quem é que não gostaria de reencontrar uma pessoa que partiu, saber se está bem ou se não está? E aí eles vão a esses lugares e ali eles são enganados, eles caem nesse engodo, porque quem está falando com eles é o próprio Satanás, que, se preciso for, se transveste até de anjo de luz para enganar as pessoas. Então agora vocês sabem que não existe comunicação entre os mortos e os vivos, não existe reencarnação, não existe purgatório. Para onde então vão as pessoas que morreram? O texto é claro, o texto diz muito bem: o que morreu com Cristo foi para o paraíso, para o seio de Abraão, um lugar intermediário, até que chegue o dia de ir para o lugar definitivo, o paraíso definitivo. Eu costumo dizer que esse seio de Abraão, o paraíso, é o hall de entrada do céu, é o hall de entrada, é o jardim da mansão. Eu coloco um termo assim para ficar bem claro: os que morreram em Cristo ainda não entraram na mansão, estão esperando o quê? Estão esperando o arrebatamento, o restante dos salvos, para nós entrarmos todos juntos. Então eles estão no jardim da mansão. É por isso que vocês já ouviram relatos de pessoas que experimentaram uma quase morte, ou tiveram um período de morte clínica e voltaram a viver. Todos eles falam de um jardim, todos eles falam de um lugar onde eles sentiam muita paz, todos eles falam de um lugar onde eles não viram, mas sentiram a presença de pessoas que já partiram ali com eles. Vocês já ouviram algum relato assim, de pessoas que experimentaram uma morte clínica ou uma quase morte, correto? Por outro lado, aqueles que morreram sem Cristo estão no lugar de tormenta, que a Bíblia chama de Hades. Este é o lugar intermediário entre agora
e até o momento final, o destino final, que será o lago de fogo e enxofre, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Queridos, outra coisa que eu quero falar, antes de nós prosseguirmos, é que às vezes a gente lê alguns versículos em Jó, alguns versículos no livro de Eclesiastes, e parece que há uma dúvida no escritor bíblico a respeito dos que já morreram.